Eu aposto que você já ouviu falar sobre o Rothbard e muito de suas obras. Mas o quanto que você já ouviu falar sobre ele? Salve, salve, Universidade Libertária, eu sou o Henry e nesse vídeo nós vamos estar trazendo curiosidades sobre ele, Murray Newton Rothbard. Sim, o Newton é o nome do meio, e se você não sabia disso, já deixe seu like, e se você sabia disso, deixe seu joinha. Olha, eu não sei vocês, mas meu primeiro contato com Rothbard foi em 2017 com o livro Anatomia do Estado, que apesar de ser um livro pequeno, é um livro muito interessante. Depois disso, eu comecei a acompanhar muito conteúdo libertário e sempre ouvi falar de sua magnus opus, o Man Economy State. Claro, infelizmente, na minha época não existia a editora Conklin para traduzir e fazer uma promoção incrível como, por exemplo, você compra o Homem, Economia e Estado e ganha a Revolução Satoshi. Mas isso, claro, é coisa do passado e agora nós temos não apenas o Homem, Economia e Estado, mas como uma promoção de você compra o Homem, Economia e Estado, você ganha a Revolução Satoshi. Olha só que interessante. Promoção válida até dia 23 de janeiro de 2023. Não perca. Obrigado, editora Conklin. Apesar de ter tido contato com apenas um Anatomia do Estado, em 2018 tive contato com mais duas obras do Rothbard, que é Governo e Mercado e A Grande Depressão Americana, que tá aqui atrás, ó. Isso porque na época eu tava redigindo minha monografia. Vou ser sincero com vocês, pra mim a escrita do Mises ela é muito organizada, muito mesmo. E Bumbaverk, se não me falha a memória, também já falou isso sobre Mises. Mas Rothbard também não fica para trás. Porém, quem foi Rothbard? O que ele fez? Quantos bebês ele vendeu? É o que eu descobri hoje. Rothbard nasceu em 1926 e morreu dia 7 de janeiro de 1995. Foi um economista intelectual americano e principal autor aí da nossa corrente teórica, o anarcocapitalismo, e um expoente economista da Escola Austríaca de Pensamento Econômico. Contrariando muitos ortodoxos que dizem que austríaco não sabe fazer continha, Rothbard também era graduado em matemática. Ele é autor de muitos artigos e livros sobre economia, política, história e filosofia. Por sinal, tem um artigo que tá na internet, é uma bibliografia em ordem cronológica do Rothbard que tem 62 páginas. Isso mesmo, 62 páginas só com a bibliografia de Rothbard. Aí você tá se perguntando, pô, a formação dele é economia e matemática, como é que ele falava de tantas áreas assim? E aí, meu amigo, eu vou te contar uma história muito interessante que pode explicar como o Rothbard dominava tantas áreas de conhecimento. Roy Shield, um escritor e crítico, um dia comentou que tava lá, né, na casa de Rothbard, tava lá lendo uns livros e viu que o Rothbard só folheava a página e seguia a vida, né? Aí o cara olhou pro Rothbard assim, tá, meu amigo, mas você realmente sabe o que tá escrito aí? O Rothbard falou pra ele assim, pô, só escolhe uma página, qualquer página, escolhe uma página. O Roy foi lá, olhou. Tá, é essa aqui. Começa a ler, o Rothbard falou dele, começou a ler, e o Rothbard interrompeu ele e continuou o argumento. Mas o Roy Shields não sentiu convencido e falou assim, não, mas é porque você tava com esse livro aqui, né? Agora eu quero ver dos outros livros que você tem aqui. O Rothbard tinha uma estante cheia de livros, ele lia bastante. Aí o Rothbard falou, pode pegar qualquer livro. A mesma coisa foi feita por Roy Shields e a mesma coisa foi feita por Rothbard. Continuando o argumento. Isso explica porque que ele tem tanto domínio sobre os assuntos, né? Porque leu bastante e ó, tá fresquinho na memória pelo resto de sua vida. Tem uma história bem interessante que é o seguinte, foi tentar fazer a mesma coisa com o Keynes, né? O Keynes viu o Rothbard falando isso, não, eu consigo fazer também. Pega qualquer livro aí, falou pra uma pessoa aleatória. A pessoa pegou, Tratado da Economia Política de Sé. Ele só abriu a página quando olhou pro Keynes estava lá, ó, dormindo. Brincadeiras à parte, um outro feito interessante do Rothbard foi no livro Crisis in Leviathan. Robert Higgs, que publicaria esse livro, Crisis in Leviathan, comenta que ele tava para fazer a publicação, só que precisou de vários revisores, e um deles foi Rothbard. Então Rothbard foi lá e fez uma cartinha pro Higgs, assim, ó, dizendo as coisas que ele discordava, né? Tipo, ó, tem que melhorar aqui e ali. Foi uma carta de 26 páginas. 2 páginas tecendo ótimos elogios e 24 páginas foi fazer o Higgs ir de arrasta pra cima. Por sinal, o Higgs comenta que seu livro não atingiu seu potencial máximo porque foi incapaz de conseguir dar conta de todas as sugestões do Rothbard, mas que se tivesse dado, provavelmente seria um livro ainda melhor. Outra coisa interessante com o Rothbard é que ele já se encontrou com a Ayn Rand, isso mesmo, no círculo ali da Ayn Rand, sobre, enfim, as literaturas da Ayn Rand, né? A questão é que o Rothbard ficou pouco tempo lá porque disse que a Ayn Rand não tinha ideias muito originais e que estava lá só replicando ideias de Aristóteles e São Tomás de Aquino e dizendo que era a originalidade dela, né? Porém, depois que a Ayn Rand lançou o seu livro com 3 volumes, se não me falha a memória, que é o Atlas, o Rothbard escreveu uma carta de fã pra ela, tipo dizendo: Ô, você mandou benzão, hein? Legal. Voltou a comparecer no círculo da Ayn Rand sobre literatura, mas meses depois abandonou de novo por conta da discordância da Ayn Rand, principalmente referente ao anarquismo.
Na sua vida acadêmica, vê-se contribuições sobre o anti-estatismo, anti-imperialismo, teoria monetária e a teoria dos ciclos econômicos. Rothbard também escreveu sobre história do pensamento econômico, metodologia e muito mais. Rothbard era contrário às guerras, evidentemente, e escrevia coisas como a importância de saber como o Estado levava os seus cidadãos para a guerra. Por ser contrário ao imperialismo, ele também era contrário às intervenções dos Estados Unidos ao Oriente Médio. Uma outra coisa de Rothbard, que é muito citado por sinal, até foi mérito de uma piadinha aqui nesse vídeo, é o seu argumento sobre a tutela de criança. Ele acredita que o direito à tutela da criança poderia ser vendido aí num mercado de direito à tutela de criança, né? O que já é meio que feito aqui no Brasil, só que a preço zero. Bandido bom é bandido morto? Não para Rothbard, que defendia o princípio da proporcionalidade, ou seja, na medida em que o bandido causa um certo dano, além da reparação, a punição não deve ultrapassar o que seria o valor da própria reparação, ou seja, a reparação 2 vezes, vamos assim dizer. Portanto, um exemplo hipotético, se um bandido vai lá, rouba do celular e ele é pego, ele não apenas tem que devolver o seu celular, como também é necessário com que ele pague um valor que seja no máximo até o valor do celular. Em termos líquidos, em termos de moeda, né? Isso é bem interessante, na verdade, é que é uma opinião minha, porque o extremo, ou seja, nada acontecer com o bandido, gera um incentivo ao bandido aos bandidos roubarem, né? Porque o bandido, querendo ou não, faz um cálculo antes de fazer o seu furto, né? Se é que vale a pena ou não. E o oposto, que seria, por exemplo, não, qualquer roubo, qualquer coisa, o bandido deve morrer, faz com que ele possa agir de forma mais agressiva, né? Então é prejudicial à sociedade também. E claro, na sua obra Homem, Economia e Estado, muito obrigado novamente, editora Conk, por ter traduzido, é muito importante isso. Ele traz umas contribuições bem interessantes sobre as formas de intervenções, né? Existe no livro dele 3 tipos de intervenções, a triangular, a autística e a binária. E se você quiser saber o que são cada uma delas, compre o livro da editora Conk e leia você mesmo, meu amigo, é nóis! Desculpa, tá? Foi mal. Enfim, um grande economista, um extraordinário acadêmico e uma pessoa extremamente produtiva. Esse, meu amigo, é Murray Newton Rothbard. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!